Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Ira começou a andar a cavalo. A Fife liga para Sevkti e pergunta sobre o estado de Ira. A Fife achava que Ira não sabia andar a cavalo. Mas Sevkti diz a ele que Ira começou a andar a cavalo e que ela não precisa voltar às aulas de equitação. A Fife não sabe o que dizer ao ouvir isso. Ele encurralou Ira a Fife. Depois que Sevkti abandona, a Fife diz para si mesma que não importa o que faça, ela nunca será uma noiva circassiana. Naquela época, Musa e Ira foram às compras para o casamento. Ira quer comprar um presente para Orun, mas não consegue encontrá-lo. Depois, ele liga para Nusa e pede conselhos. Enquanto Nusa tenta lhe dar conselhos, algo vem à mente de Ira e ela desliga o telefone e vai buscar o presente com Musa. Depois, Ira chega a uma loja que faz anéis sob medida. O fabricante de anéis mostra-lhe vários tipos de anéis. O homem fez isso à mão. Depois, Ira chama a atenção para um anel ali e pergunta se podemos mudá-lo um pouco. Depois de explicar bem ao homem, o homem aceita e diz que o seu pedido é definitivamente melhor que este. Depois, Musa e Ira voltam para a mansão. Ira agradece a Musa. Ira está muito feliz por esse dia ter saído do jeito que ela queria. Depois, Orun liga para ele e pergunta: "Você voltou para casa?" Ira diz que você vem? Orun diz a ele: "Vou para a reunião agora, voltarei mais tarde." Ira conta o que eles fizeram hoje. Orun disse a ele: "Vamos nos preparar para o jantar." Ele diz que eles vão trazer você até lá. Ira diz que tudo bem e desliga o telefone. Ira se prepara e quando está para sair encontra a Fife e lhe diz: "Pode ter certeza que cumprirei as tradições circassianas." Ao ouvir isso, a Fife diz que você nunca será uma noiva circassiana. Ira fica muito chateada ao ouvir isso e diz que não entendo porque você diria tal coisa. Você diz a Fife que aprendeu as tradições, mas está sempre com Orun. Ela sai, dizendo que segundo a tradição, não é apropriado sair sozinho com Orun antes do casamento. Ira começa a pensar sem saber o que fazer. Enquanto isso, Orun está esperando no restaurante. Ira está um pouco atrasada. O garçom se aproxima dele e pergunta: "Quer beber alguma coisa enquanto esperamos?" Orun diz que não vai beber. Naquela época, Ira já havia chegado. Orun ficou literalmente fascinado ao ver a beleza de Ira. Ao vê-lo, ele se levanta e vai até ele e o acolhe. Ele pergunta: "Vamos para a nossa mesa?" Nesse momento, Musa chega até eles e diz tio. Orun fica muito surpreso ao ver Musa e Gonka. Ira pergunta a Orun se está tudo bem se jantarmos juntos. Depois que Orun supera sua surpresa, Orun diz a Ira: "Entendi corretamente? Viveremos as tradições circassianas." Quando Ira não responde, Orun diz a Musa e Gonka que como vocês são nossos convidados hoje, deveriam sentar-se à mesa. Quando ia se aproximar da mesa, Ira disse: "O noivo circassiano sabe esperar, principalmente se vai ter uma noiva como você, mas saiba disso, nem sempre temos alguém conosco." Ele diz que se você acha que pode continuar me evitando até o casamento, você está errado. Ira se senta à mesa sem responder. Ira está tentando escapar de Orun. Mas Orun encontrará uma maneira de ficar sozinho com ela. Orun quer ficar sozinho com Ira, mas eles não podem ficar juntos por causa dessas tradições. Quando a Fife disser essas coisas a Ira, Ira tentará escapar de Orun. Ira fica um pouco estressada depois de se sentar à mesa. Musa diz a Orun: "Com licença, viemos sem ser convidados." Orun diz a ele que está tudo bem, divirta-se. Orun voltou para Ira e disse: "Quando os costumes circassianos são mencionados, o fluxo da água para." Ele diz: "Vamos ver se você consegue fazer todos eles." Ira diz que você tem muitas tradições, mas farei todas elas.
Nessa hora, Gonça passa mal e quando Musa vê isso, diz para Gonça: você está doente, vamos embora. Ira não quer mandá-los embora, mas quando Musa e Gonca insistem, eles são obrigados a ir embora. Orun está satisfeito com esta situação. Ira, por outro lado, está um pouco nervosa porque ficará sozinha com Orun. Orun sorri e olha para Ira. Após a saída de Musa e Gonca, chegam as refeições de Orun e Ira, mas Ira ainda está muito nervoso. Ele não quer ficar sozinho com Orun, mas também não quer machucar Orun. Ira começa a comer rápido para que a noite termine rapidamente. Quando Orun o vê, ele pergunta: você perdeu o apetite? Você come muito rápido. É por isso que a comida de Ira é tão deliciosa. Ele diz que se você terminou também, vamos levantar. Orun diz a ele: espere, não parece mais doce. Depois o garçom traz a sobremesa. Sobremesa é a sobremesa favorita de Ira. Ira fica muito feliz ao ver a sobremesa e diz para Orun: você não esqueceu. Orun diz que não esquecerá nada do que aconteceu com você. Depois comeremos nossa sobremesa Orun em breve. Antes disso, Orun se levanta e estende a mão para Ira e a levanta. Ira tenta escapar por um tempo, mas Orun a agarra e a puxa para si e eles começam a dançar. Ira diz a Orun que gostaria que Musa e Gonca não tivessem ido embora. Orun venha também, ele diz que ultrapassamos ao máximo o limite de aproximação dos animais. Ira não diz nada para ele. Enquanto eles dançam, Orun coloca a mão na cintura de Ira e diz para ela: se eu colocar minha mão assim agora, isso não vai acontecer, certo? É tradição. Ira permanece em silêncio sobre isso. Depois, Orun inclina a cabeça em Ira e diz: ok, é isso. Ira diz a ele que regras são regras. Vamos seguir essas regras? Orun e Ira continuam dançando. Ira não quer fazer contato visual com Orun. Mas Orun começou a se aproximar de Ira. Então eles chegaram ao fim da noite. Orun e Ira chegam à mansão. Ira agradece a Orun no caminho para casa. Orun beija sua testa. Ira não sabe o que fazer e entra, perguntando-se se o tempo está um pouco frio. Afif viu esta situação deles. Enquanto Ira espera na porta do quarto de Afif para explicar a situação, Orun chega e pergunta se algo aconteceu com ela. Ira diz que nada aconteceu. Orun entra na sala para pegar seus pertences. Ira espera por ele na porta. Depois que Orun sai da sala, Ira diz boa noite e entra. De manhã, Ira e Orun saem da sala ao mesmo tempo. Orun diz bom dia para Ira. Quando Ira vê Orun, ela entra direto. Ira estava lá dentro pensando consigo mesma: o que eu fiz? Fechei a porta na cara dele daquele jeito? Foi uma pena. Ele diz que sabe que fiz isso para cumprir as tradições. Depois, ele pensa que Orun se foi e abre a porta. Ao ver Orun na sua frente, ele fecha a porta novamente. Orun também bate na porta. Quando Ira abre a porta, Orun pergunta: é proibido dizer bom dia? Ira sai da sala e foge de Orun, dizendo de jeito nenhum: eu ia cuidar de Ali. Vamos ver onde isso vai parar. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.